Boa noite a todos. É um prazer, eu penso que uma surpresa também para uma parte de vocês, né? Conversei recentemente com o reverendo Nelson. Nós estamos, na verdade está toda a família, eu peço que ele se coloque em pé, por favor, a Veridiana e os meninos. Veridiana, minha esposa, Esther, que fez 18 anos nessa semana, né? Adulta já. O Davi, o Arthur e o Felipe. Obrigado, podem se assentar. 3 deles foram batizados aqui nesta igreja, né? Quando nós viemos para pastorear aqui há algum tempo atrás, Davi veio com 4 meses, foi batizado aqui, os outros 2 nasceram aqui na região também, e também foram batizados aqui na igreja. Eu trago comigo boas memórias do tempo daqui, né? Eu cometerei injustiça se for citar nomes, mas trago-vos no coração. Um momento muito importante da nossa vida ministerial e como família foi vivenciada aqui, nesse contexto de Suzano, né? Amigos, memórias, circunstâncias distintas aqui. Aqui o Senhor nos deu a graça de desenvolvermos de forma mais longa e intensa o ministério, com todas as peculiaridades que nos cabem, inclusive as imperfeições também. Mas podem ter certeza que as memórias que eu trago é que foi um período de intensa dedicação da minha parte, e aqui o Senhor nos deu a graça de viver esse tempo. Fomos a Belo Horizonte, fomos ao campo missionário, passamos por algumas dificuldades, os irmãos sabem disso, decidimos dar a marcha ré, voltar para calibrar todos os pneus, né, e toda a parafernália nossa, e a nossa compreensão é que, pela graça de Deus, nós fizemos os ajustes principais e nos reapresentamos à agência para o retorno ao campo transcultural. Em diálogo com a agência presbiteriana, eles nos fizeram o desafio de fortalecer a base no Panamá, para de lá fazer uma base central na América Central e região do Caribe. E aí nós dizemos, bem, esse é o desafio que está diante de nós, vamos nos preparar. Aí veio a Covid-19, né? Parou os planos de todo mundo, disse, não é bem agora, não é bem assim, não é bem desse jeito, né? Enquanto isso, continuamos servindo como pastor auxiliar na primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, agora já pelo 5º ano, na segunda vez, né? Antes de vir para aqui, eu estava lá, e colocando nas mãos do Senhor o futuro. Eu gostaria, meus irmãos, em virtude desse histórico aqui, que ilustrativamente toca no ponto que deve ser o tema da mensagem desta noite, que é o quê? As circunstâncias que nós vivenciamos na vida nos proporcionam situações de conhecimento e situações de desconhecimento. Assim convivemos nós, isso contudo. Sabemos de algumas coisas em nossa vida, algumas coisas que nos dão uma certa regularidade, uma certa segurança, uma certa capacidade de prognosticar, de planejar a vida, de pensar no futuro, de agir de maneira responsável. Entretanto, todos nós também experimentamos na vida uma série de incertezas e de inseguranças. Estas incertezas e, consequentemente, algumas inseguranças, por serem incertezas, da nossa parte, nós estamos absolutamente seguros como a nossa vida se desdobrará, produz em alguns mais ansiedade e outros menos ansiedade. Esta realidade que todos nós temos vivido com a pandemia trouxe tudo isso à tona, porque muitas das nossas seguranças e certezas foram pelo ralo abaixo. Até mesmo profissionais da área da saúde ou da biologia não têm muita certeza sobre o que dizer sobre esta pandemia. Estamos aqui sem saber precisamente o que será 2021. Em que sentido este ano será diferente do ano passado? Quando que eu vou voltar a ter uma certa regularidade? Quando nós todos finalmente teremos a oportunidade de nos ver livre dessa máscara, voltarmos a abraçar as outras pessoas livremente, saudá-las com um beijo, sem a preocupação de olhar para uma outra pessoa dizendo um potencial assassino meu, não é? Porque as pessoas reagem das maneiras as mais distintas. Tem alguns que estão evitando conversar até pelo WhatsApp, para não se contaminar, né? Enquanto que outras pessoas dão beijos acalorados e tudo. Tudo isso por quê? Porque nós sabemos algumas coisas, estamos no meio de uma situação que não temos exatamente a ideia de quando terminará essa pandemia, qual será a segurança da vacina, nem se vai cobrir todo mundo e quanto tempo será,
mas também sabemos de outras coisas. E nós convivemos sob este paradoxo. Baseado nisso, eu gostaria de propor para você que, em um certo sentido, a fé cristã também se baseia nisso. A fé cristã não nos capacita ou nos qualifica a termos a resposta a todas as perguntas que fazemos. Por mais vigorosa que seja a fé, por maior intimidade que alguém tenha com o Senhor, não nos foi dado a conhecer tudo. A Bíblia diz que as coisas reveladas pertencem a nós, mas as encobertas pertencem a Deus. Há muitas coisas na nossa vida, e até mesmo relacionadas à nossa fé, que não sabemos. Entretanto, não estamos entregues à nossa própria sorte. E não estamos vivendo na fé como quem caminha numa sala escura, acreditando que de alguma maneira vai chegar do outro lado ao que tem dentro, sem ter a mínima ideia do que ocorre. A verdade é que sabemos em parte, como disse o apóstolo Paulo, e em parte profetizamos. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você esta noite. Eu lhe convido a abrir a palavra do Senhor na primeira carta de João, nos versículos finais, para refletirmos sobre verdades gloriosas ou certezas sustentadoras no meio de tantas incertezas. Em outras palavras, na vida enfrentaremos muitas incertezas. Não sabemos quais são os dias contados pelo Senhor e designados pelo soberano Deus para a nossa própria vida. Não sabemos o que propriamente nos está reservado. Aliás, há um hino no nosso cenário muito belo que sintetiza exatamente o tema do que nós vamos refletir. Ele diz: não sei o que de mal ou bem virá a mim, não sei uma porção de coisas. A estrofe toda fala de não sei. Mas o coro diz: mas eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. É precisamente esta verdade paradoxal que está no coração do cristão e que nos capacita a olhar para o que eu não sei, para as incertezas da vida, para as incoerências, para as incógnitas da existência humana e encará-las em posse das certezas. O que nos capacita a enfrentar as lutas da vida não é a garantia de que em todas elas nós sairemos bem-sucedidos, sem dor, sem sofrimento ou sem sequela. O que nos garante não é que de alguma maneira, em algum momento, nós teremos as respostas que inquietam o nosso coração. Muitas delas não teremos. Quais são as respostas que você carrega no seu peito? Pode ser sobre alguém querido que foi vitimizado por esta pandemia. E você esteja perguntando: por que, Senhor? Com tanta gente ruim no mundo, não podia o Covid escolher essas pessoas. E veio acometer alguém que contribuía para o bem, querido, amado, com um bom legado. Por quê? A sua pergunta pode ser de ordem de manutenção, de trabalho, de sustento. Você se formou, estava com toda a expectativa, diz: vou arrebentar, e a Covid arrebentou com suas expectativas. E você ficou frustrado. As perguntas podem ser perguntas relacionais. Porque, Senhor, entramos em um relacionamento de amor, juramos fidelidade de amor, e alguma coisa azedou no nosso relacionamento e hoje parecemos estranhos. A sua pergunta pode ser de ordem da expectativa da projeção da família. Eu tanto quis, Senhor Deus, constituir família para a glória do Teu nome. E por que experimento e enfrento estas lutas que eu não imaginava na minha própria casa? Oro pela minha família, oro por mim, leio a Bíblia quase todos os dias. Enquanto eu olho para outras pessoas, a semelhança de Asaf, que não tem um temor do Senhor no coração, que blasfemam do Teu nome, e parece que estão bem. O negócio dele está andando, está prosperando, trocam de carro, e eu estou trocando as peças do carro, porque toda semana
dá um probleminha. Quando a gente fez uma revisão para fazer a viagem, o motivo da nossa viagem é precisamente um treinamento que nós vamos fazer pela PMT lá em Campinas, a partir de amanhã de manhã. E aí fizemos a viagem, 600 quilômetros de Belo Horizonte para aqui. Nos 20 quilômetros final, chegando aqui, o painel acendeu lá. Probleminha. Eu falei, não acredito. Mas eu confesso que eu me segurei para não valorizar tanto, né? Para não chegar assim, por que, Senhor? Mas a verdade é que nós somos tomados por situações inesperadas. Nós não temos o controle. Como nós haveremos de enfrentar as incertezas, as incoerências, as dúvidas que a vida nos traz, se não de posse das certezas que Deus nos deu? A carta que João escreve, sua primeira carta, uma carta universal, foi escrita com o propósito de explanar a fé cristã para a igreja no primeiro século. Dos escritos do Novo Testamento, possivelmente 1 João seja aquela carta mais panorâmica e simplificada do que é a fé cristã. Porque através dela, João tenta esclarecer, fortalecer a convicção daqueles que, sendo cristãos, começavam a ser assaltados por dúvidas, por confusões doutrinárias que haviam no primeiro século, por comportamentos estranhos de algumas pessoas que se diziam cristãos, e muitos destes nossos irmãos estavam com sérias dúvidas sobre o seu próprio estado espiritual. Quando João escreve uma carta sintetizando a fé cristã, buscando demonstrar para os irmãos alguns testes práticos, onde eles poderiam configurar, olhar e analisar a sua própria vida e comparar com o que Deus revelou sobre a fé cristã, e assim se fortalecer nas suas convicções e também estar preparados para rejeitar a mentira. Preste atenção aqui. Nós não somos muito diferentes dos nossos irmãos do primeiro século. É verdade, nós temos 2000 anos de cristianismo e podemos aprender muito com a história da igreja, com o que foi ocorrendo e com toda esta reflexão cristã. Mas, em um certo sentido, nós experimentamos as mesmas lutas desde o Jardim do Éden, que é a luta da vida que parece não encaixar plenamente as peças de forma prática ou teórica, e ao mesmo tempo sendo contrabalanceado e resgatado do desespero ou da desesperança com a presença redentora de Deus que nos comunica verdades e nos comunica graça suficiente para enfrentar o que não está bem. E é neste sentido que depois que João explana toda essa visão geral da fé cristã, ele conclui a sua carta, observe, nos 4 últimos versículos, que na verdade são 3 sentenças. Todas elas começam, observe, versículos 18, 19 e 20, embora na nossa tradução em português o 20 começa com a palavrinha também, mas a língua grega que foi escrita o Novo Testamento começa com a palavra que foi traduzida por sabemos. São ideias que todas elas estão concluindo dizendo, nós sabemos. Preste atenção aqui. Por que isso está aqui? Depois de tudo que João explicou sobre a fé cristã, elementos doutrinários, teologia verdadeira, elementos éticos, relações cristãs como são, elementos morais, padrões de comportamentos esperados por um cristão, depois que ele explica tudo isso, ele conclui a sua carta dizendo, olha, nós temos sabido, conhecido algumas coisas que depois que nós cremos nestas coisas, estas verdades entraram em nossa vida, afetaram a nossa vida, que nunca mais se tornou a mesma. Desde o momento que nós cremos nisso, a nossa vida mudou. E isso é precisamente a vida cristã. Do ponto de vista operacional, o que ocorreu com cada pessoa que se tornou cristã foi precisamente isso. Houve um dado momento em nossa existência
em que verdades de Deus nos foram ensinadas. Para muitos de vocês aqui podem ter sido experiências semelhantes a Timóteo, tendo aprendido ainda na infância as sagradas letras e em casa. Para alguns outros foi um colega, para outros foi um convite que fizeram à igreja, mas a verdade é que todo mundo que é cristão, algum dia acreditou em alguma coisa, e esta crença em alguma coisa entrou na sua vida e a mudou irreversivelmente. É esta a ideia que está por trás desta palavra, traduzida simplesmente por sabemos. Temos sabido. Soubemos em algum momento no passado de alguma coisa que entrou em nossa compreensão, em nossa mente, em nosso coração, e aquilo alterou a nossa vida para sempre. São essas certezas gloriosas que nos capacitam a viver a vida enfrentando as incertezas medonhas do dia a dia. Porque elas virão. Muitas pessoas abriam no coração uma certa ilusão infantil de que, ao crescerem na fé, terão todas as suas dúvidas sanadas. Alguns pseudo-intelectuais, pretensos teólogos, acreditam que, se estudarem bem, vão encontrar resposta para todas as suas perguntas. Certamente subestimando que as perguntas mais inquietantes não são as da ordem da explicação, mas são as do sentido, como isso se aplica na nossa própria vida. Vejamos o que João nos diz, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. A primeira verdade gloriosa, a primeira certeza capacitadora para enfrentarmos as incertezas da vida, está muito simplesmente sintetizada por João aqui. E é a verdade mais gloriosa, paradoxalmente, mais essencial da vida cristã, que é: nós temos um grande Redentor, um grande Salvador. Isso me faz lembrar de John Newton, autor daquele que possivelmente seja o mais belo hino cristão. Eu assim o considero. Amazing Grace. Graça maravilhosa. Todos nós já vimos em algum filme, seriado, alguma coisa assim. Este homem havia sido capitão de navio escravagista, quando escapa de uma tempestade, se rende a Cristo e depois se consagra ao ministério. E certa vez, interpelado sobre sua vida e sua fé, ele diz: eu só tenho duas certezas na vida e elas me bastam. A primeira delas, que eu sou um grande pecador. A segunda, que Jesus é um grande Salvador. É isso o que João vai nos dizer nessas primeiras partes aqui. Veja que na primeira ele diz o quê? Ele diz: nós sabemos que aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Esta é uma realidade, veja. Como cristãos, nós temos uma certeza de que o pecado não nos aprisionará mais, não nos terá como seu tutelado, como seu filho adotivo, como aquele sobre quem ele exerce o poder, porque dele fomos libertados pelo Filho de Deus. Quem não é cristão não entende. Quantos de vocês, eu tenho certeza que não poucos aqui, conversando com amigos ou parentes que não são cristãos e falam da certeza da salvação, não recebem um certo estranhamento dizendo: mas quem você pensa que é para dizer que é salvo? Você acha que é melhor do que eu? A lógica que está na cabeça da pessoa é: esta certeza tem a ver com alguma coisa que você é, mas você se julga melhor? E precisamente a nossa luta é dizer: toda a minha certeza é precisamente aquilo que não está em mim, mas que está fora de mim, está em um outro. A certeza da salvação que eu tenho tem a ver com uma outra pessoa, não comigo. Se tivesse a ver comigo, eu concordo com você. Eu estaria na sua mesma situação e jamais poderia afirmar alguma certeza.
Porque mesmo tendo sido perdoado dos pecados, mesmo tendo Deus habitando em mim, eu percebo, eu olho no espelho, eu olho para a minha vida, eu olho para as minhas relações, para os meus parentes, para os meus amigos, para os meus irmãos da igreja, e percebo que tem estranhamentos. E houve uma época que eu era muito tolo e achava que o problema era sempre no outro. Mas pela graça de Deus eu percebo que eu estou envolvido no meio disso. O que João está dizendo aqui é o seguinte: aquele que é nascido de Deus, aquele que experimentou o novo nascimento, aquele pecador que em algum momento da sua vida, a vida de Deus entrou nele, despertando-lhe para realidades novas espirituais, para quem Deus é, para o relacionamento com Deus, aquele que recebeu da parte de Deus um despertar, e que agora o enxerga, e que agora o vê, aquele que é nascido de Deus, portanto, ele diz, ele não vive em pecado. Não significa dizer, não peca de jeito nenhum. Literalmente, poderia ser traduzido como não peca, mas a língua grega, o tempo presente, não indica uma condição absoluta, mas um estado. Ele não vive pecando, por isso que a tradução da atualizada foi muito boa aqui. Aliás, nas duas dificuldades gramaticais deste versículo, eu creio que a tradução da nossa versão revista e atualizada foi muito feliz. A primeira delas, aqui, ao colocar não vive pecando, significando dizer que esta pessoa não tem como hábito, não é o padrão da sua vida o pecado. Pastor, mas se a pessoa ainda peca, qual é a diferença entre uma coisa e outra? A diferença é que o pecador, sem o novo nascimento, vive a vida de rebelião como seu padrão de existência. Ele está morto nos delitos e pecados, portanto, insensível à sua condição espiritual. Não significa dizer que não tem uma certa consciência de transgressão. Nós temos até pela graça comum. Ultrapassei o sinal vermelho, enganei uma pessoa, algo assim, é comum. Você não precisa nem ter o Espírito Santo para perceber isso. Agora, o sentido disso, a gravidade disso, diante de Deus, só tem quem foi renovado espiritualmente. E esta vida, que não é mais uma vida escravizada pelo pecado, começa a dar esses indícios precisamente nesta consciência. Espera aí, não é algo que me agrada, é algo que ofende a Deus, é algo que eu não quero, é algo que eu estou lutando contra isso, e eu percebo uma força que vai para além da minha força em mim, que me capacita a continuar nesta luta. Por isso que ele não vive pecando. Mas o versículo continua dizendo, aquele que nasceu de Deus, o guarda. Veja que na sua Bíblia, se é a revista atualizada, está o aquele com A maiúsculo, né? Novamente, os editores optaram por indicar aqui que eles interpretam esse como sendo o Senhor Jesus Cristo. E eu creio que está acertado. Aqui não precisamente por uma questão gramatical, mas penso que mais precisamente por uma questão teológica. Pois a língua grega deixa uma certa ambiguidade neste versículo aqui. Basicamente, veja, olha o que diz a primeira sentença. Aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. E depois diz, porque aquele que nasceu de Deus o guarda. Qual é a diferença entre o que é nascido de Deus e o que nasceu de Deus? Para nós não parece nenhuma, né? Uma está no tempo verbal do particípio, traduziu aqui, o outro no pretérito perfeito. Então, qual é a diferença? Basicamente, nós vamos fazer uso da teologia do Novo Testamento para explicar. Era possível traduzir este versículo de uma maneira diferente, a revista e corrigida traduz de uma maneira diferente, como se ambas as sentenças se referissem à mesma pessoa, sendo o cristão. Por isso que ele vai dizer, aquele que nasceu de Deus guarda a si mesmo. Se você tiver a corrigida, você vai ver que ela optou por traduzir desta maneira. Entretanto, eu penso que a atualizada, mais uma vez, foi feliz aqui nesta tradução, precisamente pelo ensino. Veja, é verdade que aquele que nasceu de Deus, o cristão, aquele que nasceu de novo, agora como parte da vida cristã, ele diz, não, peraí, eu sou filho de Deus, eu quero viver para Deus, para a glória de Deus, e ele haverá de tomar cuidado com a sua própria vida. Todo cristão sincero, verdadeiro, ele tem essa sensibilidade de dizer, eu quero viver para a glória de Deus. E aí, em linhas gerais, ele estará atento às situações de tentação para fugir delas.
Não é sábio tentar a Deus e ficar se expondo a situações de risco e de pecado. Nesse sentido, ele guarda a si mesmo. Porém, como eu falei, penso que a melhor maneira para nós traduzirmos é esta daqui, por causa das razões teológicas, é porque esta explicação não dá conta da totalidade das forças envolvidas. Porque a capacidade de lutar contra o mal, que está presente na vida de cada cristão, não é um produto do seu próprio esforço ou da sua consciência. É, acima de tudo, um produto de uma outra presença na sua vida maior do que a dele. De um outro poder na sua vida maior do que os poderes experimentados por nós. E que outra presença, que outro poder, que outra pessoa, senão o Senhor Jesus Cristo. Aquele que sim, de uma maneira definitiva e plenamente veio da parte de Deus para conosco. E aí o nasceu de Deus, na língua grega usada no auristo, que dá a ideia de uma ação completa, aquele que veio da parte de Deus definitivamente para nós. Nós nascemos do nosso pai e da nossa mãe. Temos as características genéticas, os vícios culturais e a herança moral, chamada pecado original. Mas teve um que nasceu da parte de Deus que não tinha esses males. Quem foi esse? Jesus Cristo. E é Ele em nós. É sua presença em nós. Preste atenção aqui. Olha aqui para mim. É sua presença em nós que nos capacita a olhar para aquilo que nos amedronta, que nos assusta, que nos derruba muitas vezes, que drena as nossas energias, que rouba a nossa esperança, e nós olharmos de frente e dizer, eu não lhe temo mais. Porque, como disse João nesta carta, maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Você vem contra mim, como disse Davi com Golias, com espadas, com armas, e eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todos nós que aqui estamos, todo você que está me ouvindo, temos uma certa capacidade de lutar contra o mal. Mas nenhum de nós tem a capacidade de vencer todo o mal. Só um teve a capacidade de vencer todo o mal. E por ter sido aquele que venceu todo o mal, por ter uma natureza não contaminada pelo pecado e nunca ter resistido à tentação, e por habitar em nós, Ele é a fonte inesgotável para que nós possamos encarar quaisquer males que nos venham sobre a vida. Faz sentido isso? Na minha própria força, na minha capacidade, eu posso ficar um tanto quanto orgulhoso se eu faço devocional todo dia, né? Se eu tomo cuidado para não pisar no tomate. Dizer, eu tenho uma certa capacidade de resistência aí, afinal de contas, a disciplina que eu levo na minha vida. Mas tem prazo de validade isso. E tem uma fonte que a gente nunca pode esquecer, de virtude, que é o próprio Cristo. Pode ser que você tenha enfrentado situações na vida, eu esteja enfrentando situações em que você está no limite. E você diga assim, Senhor, eu não tenho mais forças. Eu não aguento caminhar um passo mais. E o que está sendo demandado de mim não é só mais um passo, é uma longa corrida. Esta é a hora precisamente em que você deve olhar para a cruz e lembrar que maior é aquele que está com você do que o que está no mundo. Porque somente em posse desta circunstância, desta verdade do Cristo que habita em nós e que nos livra do mal, quando o mal nos vier, quando as capacidades nossas se esgotarem e parecerem que a inimizade, a oposição, a luta for maior, aí você vai dizer, está na hora de entrar o extra. É o Senhor em mim. É aquela segunda milha que o Senhor Jesus falou para caminhar, que eu tinha desistido já no primeiro passo. É nesta hora, porque aquele que nasceu de Deus nos guarda. Sigamos. Versículo 19. Ainda no 18, ele diz, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca.
O não lhe toca aqui, precisamente, diz respeito a não escraviza de volta. Não o reconquista para o império das trevas. Aquele que foi resgatado para o reino do Filho do seu amor, não perde a cidadania celestial, e agora diz, seu green card celestial foi revogado, você perdeu. Né? Não existe isso. O maligno, ele vai tentar, ele pode lançar as suas setas, que podem nos afetar fisicamente, emocionalmente, até espiritualmente, mas ele jamais poderá assumir de novo jurisprudência sobre aqueles que são do Senhor. É este o sentido que João está dizendo. Mas ele prossegue, versículo 19. Sabemos uma outra verdade que nós cremos e que afetou a nossa vida, entrou na nossa história e mudou para sempre. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Se a primeira certeza gloriosa é aquela que John Newton falou, eu tenho um grande Salvador, a segunda, na ordem invertida, é eu sou um grande pecador. O que João está dizendo aqui é o seguinte, o que é que nós sabemos como cristãos? Eu vou inverter a ordem, vou começar pelo final do versículo. Sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno. Esta é a condição natural da humanidade depois da queda. Quem tem esse discernimento? Senão quem é cristão? Porque sem um olhar cristão, fatalmente, presta atenção, fatalmente, o nosso olhar será relativo. Sem o olhar de Deus apresentado na Escritura, não tem como, nós vamos nos comparar com as nossas medidas. Nós vamos olhar a altura, o peso, a cor da pele, o sotaque, o grau de instrução, o currículo Lattes, o salário, nós vamos nos ranquear com o nosso padrão de medida e assim nos qualificarmos entre nós mesmos. O que a fé cristã nos capacita a enxergar é olhar para a humanidade com um olhar que vem de fora e de cima e da eternidade, que é o Senhor. E veja que nós estamos muito mais afetados por um olhar fora do Senhor do que nós gostaríamos de admitir. Qualquer sinal de orgulho, de superioridade espiritual, é um equívoco na autoavaliação espiritual. Qualquer um. Porque como Paulo bem disse, escrevendo aos Coríntios, ele diz, por que te glorias? Como se produzistes alguma coisa. Como se do alto não tivesses recebido. Porque se tens alguma coisa, recebeste do alto. Então por que te glorias? Seja em que área for. A condição natural é a condição de morte espiritual, de incapacidade de produzir frutos para a glória de Deus, de produzir vida. Essa é a condição que está o mundo. Veja que a expressão que aparece na nossa Bíblia é o mundo jaz no maligno. Lembra daquela frasezinha que coloca na lápide do cemitério? Aqui jaz fulano de tal. É a única circunstância que eu me lembro de ouvir a conjugação do verbo jazer. Está nas lápides, aqui jaz. Não é muito bonito, né? A condição, ninguém quer conjugar esse verbo, especialmente nessas circunstâncias, né? E nesses dias atuais, especialmente, que alguns estão partindo inesperadamente. Mas cai como uma luva a tradução deste versículo aqui. Porque o que está sendo dito é o seguinte, no seu estado natural, a humanidade está como que repousando o sono da morte nos braços do diabo. Ele é o pai da mentira, ele é o príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência, como disse Paulo aos Efésios, e os tem ninando em seu colo seus filhos que sonolenta e embriagadamente pelas mentiras e pela sua própria miséria estão entorpecidamente mortos nos seus braços. É isso que João está dizendo. Esta é a condição natural. Mas pela misericórdia de Deus, não é a única condição humana. É a condição básica da qual Deus resgatou alguns. Aí vem a primeira parte do versículo.
que é o quê? Versículo 19. Sabemos que somos de Deus. Não nascemos desse jeito. João, quando começa o seu evangelho, diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ninguém nasce de Deus. Nós nascemos no pecado, como disse o salmista. Em pecado me concebeu a minha mãe. Mas em algum momento, Deus, na sua graça, nos alcança. Comunica a sua bondade através da mensagem do Evangelho, que encontra um terreno que era de cemitério. E lá no cemitério, onde jazem no maligno mortos espirituais, a semente do Evangelho faz brotar vida, e de zumbis surgem filhos para Deus. Isto é a igreja. São pessoas que dizem: opa, peraí, eu não era diferente daquele outro. Mesmo agora, tendo nascido de novo, eu percebo em mim capacidades de rebelião semelhantes àqueles que continuam mortos. Em mim, na minha natureza antiga, continuo com capacidade de rebelião. Mas espera aí, há um discernimento, há uma compreensão, há uma luz, há uma percepção, há um desejo, há uma outra realidade agora dentro de mim que é mais forte que a outra, que me puxa para Deus, que faz com que eu queira me identificar com este grupo, que são imperfeitos, nós como igreja. Eu me lembro sempre daquele ditado que diz o seguinte: com os crentes no céu, ô glória! Já com os crentes na terra, aí é outra história. Essa é a realidade da igreja. Muitas vezes nós nos olhamos, nos achamos tão esquisitos, achamos sempre as esquisitices dos outros piores do que as nossas, na verdade. Mas uma coisa marca a igreja do Senhor. Pessoas que sabem que foram purificadas, limpas, renovadas, restauradas e tornadas povo de Deus. Eu agora sou de Deus, não por mim, mas pelo que Ele fez. Eu agora o amo, eu o conheço, eu sei quem Ele é. O meu desejo é conhecê-lo mais e glorificá-lo e louvá-lo. É isso que eu quero. Somos de Deus, porque Ele nos fez seu povo. E por fim, João descreve no versículo 20, uma terceira convicção capacitadora para a vida, que foi traduzido no início aqui: também sabemos. Poderia ser traduzido assim: sabemos acima de tudo. Em outras palavras, nós aprendemos muitas coisas, conhecemos muitas coisas que mudaram a nossa vida, mas de todas elas eu finalizo com esta: acima de tudo, sabemos, diz ele, que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Oh, glória a Deus! Acima de tudo aquilo que eu aprendi, do que na vida cristã eu tenho aprendido sobre Deus, sobre mim, sobre o próximo, sobre a verdade, sobre a esperança, sobre a fé, sobre o amor, sobre as virtudes. Acima de tudo, eu aprendi que o eterno Filho de Deus deixou a sua glória celestial e veio ao meu encontro. E veio ao nosso encontro. Da maneira mais radical possível, porque Ele não pegou um bilhete de visitação. Ele se tornou um igual a nós. Ele veio, se fez um como nós. Conheceu a nossa dor, a nossa tentação, experimentou a nossa carne, cheirou o nosso suor e produziu o nosso suor.
sentiu a nossa fome, a nossa sede, conheceu o nosso desprezo, conheceu a traição que nos machuca, experimentou na pele a injustiça, soube o que é amar a Deus e orar com fervor, soube o que é a angústia da alma ao ponto de morte. Nós sabemos disso, que Ele veio. E com Ele, com o Filho de Deus, nos foi dado o conhecimento do verdadeiro, não estamos mais perdidos. Temos muitas dúvidas, temos muitas perguntas em nosso coração, temos. E muitas delas serão agudas e dolorosas, quanto maior importância nós dermos a elas a nossa vida. A maneira que nós temos para enfrentar as incertezas dolorosas da vida é dando a devida importância das certezas gloriosas que Deus nos deu na vida. E João está dizendo, acima de tudo, que Cristo veio para lhe dar o conhecimento do verdadeiro. Meu querido, minha querida, preste atenção. Não sei qual é a realidade que você enfrenta, o que lhe angustia, o que vem sobre o seu coração. Mas eu digo para você o que eu digo para o meu próprio coração, tão carente disso que falo para você também. Não há nada que eu ou você enfrentemos que o Filho de Deus não tenha a capacidade de nos suprir para enfrentar. Porque Ele é o sumo sacerdote que se compadece por ter conhecido, por saber o que é e por efetivamente ter pago. Paulo diz assim, se Deus não poupou o seu próprio Filho, porventura juntamente com Ele não nos dará todas as coisas? E por que tanto nos inquieta ou nos abate as outras coisas tantas? Certamente porque na hierarquia do nosso coração elas estão num lugar sobremodo elevado. E a única maneira de sermos curados disso é trocar a posição destas coisas no coração e dar a primazia a quem é de direito primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. João diz, sabemos que o Filho de Deus é vindo, ou seja, Ele veio com a sua vida, mudou toda a realidade, e com a sua vinda Ele nos tem dado o entendimento, tem dado, porque é algo que nós temos crescido, esta é a beleza da fé cristã, eu conheço, eu creio, mas amanhã eu posso crer melhor do que hoje, e eu posso crescer nesta convicção mais do que hoje, e depois de amanhã ainda mais, no conhecimento do verdadeiro. E ele diz, e em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O que você precisa? Como você responde a esta pergunta? Aquela pergunta de avaliação de conselho, né? O que você precisa, a gente dá aquelas respostas bem bonitinhas. Eu preciso da fé no Filho de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo. E tem a pergunta mais profunda da alma, que é aquela que a gente diz para o nosso travesseiro quando deita de noite. Ah, se tão somente 3 pontinhos. Complete a frase. Se tão somente isto acontecesse na minha vida, se tão somente fulano ou beltrana fizesse tal coisa, se tão somente eu conseguisse, qual é a sua questão? Ah, se eu tivesse isso, eu saberia que Deus me ama e que Ele me quer. O que João está dizendo para nós é o seguinte, se tão somente você olhar para Jesus Cristo como a coisa mais importante na sua vida, você tem o que você precisa para enfrentar o que você não sabe. Aquilo que você já sabe, que de Deus foi dado em Jesus Cristo, é o que você precisa para enfrentar aquilo que você não sabe. Aquilo que você tem em Cristo Jesus é a força que você precisa para dar respostas para aquelas áreas da vida que requerem uma força que você já não tem.
Por isso, João conclui a sua carta e eu concluo a mensagem, dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Durante muitos anos, eu li esta carta inúmeras vezes, e para mim parecia que esse último versículo era um versículo descontextualizado. Diz, o cara está falando de Jesus na cruz, no final de ídolo. Mas não está falando para cananita, para filisteu, está falando para cristão. Tolinho fui eu, durante anos. Ao enfrentar algumas provas na minha vida, Deus me deu a graça de olhar para as recâmaras escuras do meu próprio coração e perceber aquilo que o reformador João Calvino já havia dito, mas eu não dei tanta trela porque Calvino tinha dito, que é que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Quão facilmente e quão multiplicativamente nós produzimos ídolos. E os bons desejos costumam ser as piores divindades, os piores ídolos. Expectativas legítimas, cujas apostas da alma são elevadas, tende a cobrar uma fatura de frustração e de dor muito elevada também. Aqueles irmãos estavam enfrentando lutas, perseguições, difamações, crises, dúvidas. E João termina a sua carta dizendo: o que vocês sabem que Deus fez em Cristo é suficiente para vocês enfrentarem aquilo que vocês não sabem e as lutas desta vida. Guardem-se dos ídolos. Ah, se tão somente Roma parasse de nos perseguir. Se tão somente nós pudéssemos voltar para a nossa casa na Judéia sem precisar enfrentar esta luta. Ah, se tão somente. Qual é a luta que você tem enfrentado? Eu concluo como comecei a mensagem. Vivemos dias estranhos, dias nos quais nós nem mesmo sabemos onde está a verdade nas notícias oficiais. Até que ponto a notícia noticia fatos ou está involucrada com uma interpretação ideológica da realidade? Até que ponto o desenvolvimento tecnológico e medicinal dos nossos dias nos garante uma resposta segura sobre como enfrentar essa pandemia? O que será do dia de amanhã? Do trabalho? Este ano de 2021, que face ele terá? Ah, queridos, temos muitas incertezas. Mas sucumbirá aqueles que tiverem os olhos presos nelas. Resistirão e passarão por estas incertezas e provações aqueles que terão os olhos elevados para cima delas, para as certezas de que Deus está conosco, de que os fios de cabelo de nossa cabeça estão contados, de que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo, de que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus bendito, eu te agradeço pelo privilégio e a alegria que tu me dás de estar com a minha família, prestando este culto a ti hoje, neste lugar, na Igreja Presbiteriana Unida de Suzano. Um desejo antigo, nós como família. Há anos que não estamos todos aqui, hoje o Senhor nos deu esta graça, repentina, é verdade. Eu te rendo graça, Senhor, porque o teu amor e a tua bondade têm assistido pecadores como nós. A despeito de nossas falhas, a despeito de nossa fragilidade, das nossas limitações. Ó Deus, eu gostaria de poder dizer esta noite que o meu coração sempre tem estado seguro, jubiloso, radiante com a tua presença e a tua pessoa, mas tu sabes que não é verdade. Muito mais do que eu gostaria de admitir, me vejo abatido, desmotivado, em crise,
em dúvida, em dor, em tristeza. Porque realidades circunstanciais da vida têm aprisionado muitas vezes o meu coração. E juntamente comigo sei que muitos dos teus filhos também têm enfrentado situações semelhantes. E nós intercedemos por este, Senhor Deus. Ó Deus, ajuda-nos a termos os nossos olhos arrancados destas circunstâncias da vida e depositados naquele que é eterno e glorioso, que é o Senhor mesmo. Tu já nos deste provas, através do Teu Filho Jesus Cristo, de que o Teu bom propósito e superior e soberano bom propósito para conosco, a Tua igreja, nos foi garantido. Na cruz do Calvário, ó Deus, quando enxergamos os nossos limites, nossas fraquezas, nossas impotências, ó Deus, nós os enxergamos diante de Ti, confessamos e clamamos, supra-nos daquilo que necessitamos, a Tua graça. Supra-nos com a força, com a fé, com a perseverança. Converte-nos a Ti, seremos convertidos, conquista o nosso coração para Ti, faze resplandecer em nossa alma, em nosso coração a Tua beleza, Senhor Deus, pois o Teu reino é uma pérola de grande valor, para que as demais realidades da vida tomem sua devida perspectiva. Porque somente se tivermos o nosso olhar renovado pela gloriosa visão do Senhor, conseguiremos enfrentar as lutas da vida, sabendo que diante do infinito, o gigante não é nada. Aceita nosso louvor, nossa adoração. Aqueles que têm estado firmes, fortes, seguros, dá-lhes a graça de serem perseverantes, humildes e pacientes com os outros, para auxiliar os outros irmãos na fé. Os que estão desanimados, em dúvidas, abatidos, Senhor Deus, renova-lhes a graça da fé. E ajuda-nos a confiantes em Ti, na certeza de quem Tu és e do Teu bom propósito, a enfrentarmos as incertezas cruéis da vida até que nos encontremos contigo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, queridos. Estamos encerrados? Vamos ficar em pé, receber a bênção e assim nós concluímos este culto. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo repouse sobre vós e sobre a igreja do Senhor, espalhada por sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Assentai-vos.